por que circunstâncias ou pelas quais eu tive que passar para estar aqui. E eu vou mostrar aqui a vocês exatamente como é que a gente pode verdadeiramente entender isso. Então vamos analisar que todo o universo seja uma manifestação de Deus. Então suponhamos que esse quadro seja toda a realidade do universo, que Einstein chamou de campo unificado. Então, Deus criou o fluido cósmico universal. O que significa esse fluido cósmico universal? É tudo que estrutura a obra divina, tudo que estrutura o universo. Essa é a energia imanente e emanente que é comandada e enviada por Deus. Seria como se na religião chamássemos o sopro do Criador, o sopro divino, o hálito de Deus. E nós temos aqui o Espírito. Então nós temos o fluido cósmico universal e o Espírito. Tanto o Espírito como o fluido cósmico universal são manifestações da criação divina. São manifestações da criação divina. Agora, o que é que acontece? É que eles precisam interagir entre eles. Por quê? Porque eles têm 100% de potencial, mas eles possuem 0% de evolução. Por isso que a matéria ela tem que estar sempre interagindo com o Espírito. Se você colocar, vamos assim dizer, uma porção de matéria num determinado lugar, se não existir a interação, a intervenção ou a participação de um pensamento, de uma consciência, de um ser espiritual, a matéria ela ali permanece para sempre. Ela não sofre nenhuma alteração. É preciso que a gente entenda que é necessário, por isso que eu digo sempre nas minhas conversas, que a matéria ela não é um objeto da posse humana. Nós não somos donos da matéria. A matéria nos é emprestada para evoluirmos. Esse fluido, ele faz parte de toda a obra. Então, da mesma forma que você transforma a matéria num determinado corpo, num determinado material, o outro utiliza essa mesma matéria e transforma numa outra coisa, num outro material. Isso vai depender da consciência que está utilizando a matéria. Então, vejamos uma coisa bem interessante. Por exemplo, você tem aqui, nesse universo, o planeta Terra. Esse nosso planeta. Veja. Que é uma coisa que as pessoas muitas vezes têm dificuldade de entender. No planeta Terra, nós temos hoje, basicamente, ou aproximadamente, 7 bilhões de espíritos encarnados. Dentre eles estamos nós, que vamos viver aqui, temporariamente, um estágio evolutivo. Ora, mas em todo o universo, todo o planeta, nós temos os mundos ou os níveis de evolução. Nós temos uma área muito próxima da Terra que nós chamamos de umbral. Esse é o que a gente tanto fala. Veja, umbral significa território, né, de experiência espiritual. Nós temos um território ou uma área mais afastada que nós chamamos de perumbral. Veja que à medida que essas regiões do espaço, essas regiões do processo evolutivo, elas vão se sutilizando, elas vão alcançando também evolução. Nós já temos aqui o plano espiritual, ou o plano da luz, vamos dizer assim.
E vamos supor que esse plano aqui seja o plano superior. O plano superior. Pois não. Você falou em 7 milhões de espíritos. Certo. Os animais. Eu ia falar agora dos animais, porque na verdade existem animais que têm própria inteligência, né? Não, mas aí depois a gente vai falar sobre isso, certo? Eu vou mostrar, e inclusive agora você já vai ter a oportunidade de ver isso. Então vejam bem, o espírito ele foi criado, como nós vimos, né? O espírito é uma criação de Deus, o ser espiritual. Ele começa toda a sua jornada da maneira mais elementar possível. Ele é um princípio inteligente. Todo princípio inteligente, ele tem a capacidade de criar e evoluir. Um princípio inteligente. Aquilo que eu disse a vocês. O espírito, ele interage com a matéria, consequentemente, ele começa já a provocar uma mudança, um movimento, uma transformação. Porque todo o projeto da obra divina só se dá por 2 fatores. Crescer para evoluir. Mas para crescer e evoluir é necessário que ocorra um outro fenômeno, que é o fenômeno da transformação. Então, vamos supor que aqui, nessa área aqui, exista o comando, vamos dizer assim, o comando espiritual. Pronto. Esse comando espiritual, ele tem como função coordenar o projeto Terra. Se fosse um outro planeta, uma outra realidade, existiria um outro comando. São muitos os comandos. Por isso que Jesus afirmou, na casa do meu Pai existem muitas moradas. Ele não podia falar nisso porque não existia elemento de compreensão para aquela época. Até o Deus que é causa, ele não pode dizer, olha minha gente, Deus é uma causa. O que eles iam entender? Se eram homens de pensamento ainda muito limitados. Então ele hoje a gente vê o que é que ele queria dizer, com toda a sua capacidade de entendimento, porque ele é, todos nós sabemos, um dos coordenadores do projeto Terra. Então essa Terra, esse planeta aqui, há bilhões de anos atrás, isso aqui era uma bola de fogo. Todos nós sabemos que, segundo a teoria do Big Bang, tudo começou de uma grande explosão e o universo começou a se expandir. À medida que esses corpos vão se distanciando do grande centro, eles vão perdendo a sua capacidade de calor, de energia potencial e vão se esfriando, até que a Terra chegou a um momento que poderia servir para a experiência humana. Então nós somos hoje uma experiência evolutiva aqui na Terra. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Então ele aqui prepara, vamos supor, uma ordem de vários espíritos para reencarnar. E aí esse espírito, ele encarnou aqui na Terra. Ele veio por uma programação. E o que fez esse espírito vir para a Terra? Através de uma coisa chamada de karma. Um termo usado na Índia. O que é karma? Karma é castigo? Penalidade? Nada disso. Karma significa ação. Então, esse espírito, ele aqui, ele tem 0 de evolução. Por quê? Porque ele aqui não tem como interagir com a matéria, ele aqui não tem como lidar ou interagir com os outros, porque eles estão dentro de uma mesma ordem. Então o que acontece? Eles são enviados para a Terra, como todos nós viemos, primeiro por um projeto kármico, por uma necessidade de conhecimento. Todos nós estamos aqui porque precisamos evoluir, não é sofrer. Não é sofrer. O projeto divino jamais
contemplaria qualquer um de nós com o sofrimento. O sofrimento é decorrente, segundo o próprio Buda, da ignorância humana. Todas as vezes que nós agimos por ignorância ou com ignorância, nós caímos em momentos de sofrimento. Quando nós não entendemos a fraqueza alheia, quando nós não entendemos a ofensa, quando nós não entendemos a nossa doença, que muitas vezes é tão necessária, porque está tudo aqui dentro desse projeto kármico. Agora, você vai perguntar, quer dizer que eu vim aqui só porque eu tenho um karma? Não. O motivo mais relevante é o motivo kármico, mas você também vem trazendo suas virtudes. Ou seja, você traz um conjunto de coisas que são necessárias para o seu projeto evolutivo. Veja que no slide anterior, ele diz que nós temos personalidades adquiridas. Toda a minha herança espiritual, ela está guardada dentro de mim. É material ou objeto que eu vou carregar para sempre. É a única coisa que cada um de nós verdadeiramente possui. É a herança espiritual, que são os nossos sentimentos. Em cada experiência você vai adquirindo conhecimento. Esses conhecimentos são transformados em emoções e as emoções são transformadas em sentimento. Quanto mais você souber entender isso, melhor você vive. Então, você veio daqui, você não é daqui. Veja que você foi enviado desse projeto para vir fazer uma experiência aqui. O que acontece? O que a gente menos se importa é com isso aqui. A gente vive plenamente isso aqui. Ou seja, nós somos espíritos numa experiência humana e nos achamos humanos numa experiência espiritual, que é exatamente o contrário. Então eu estou aqui e vou ficar aqui o tempo necessário para cumprir com uma programação. Isso aqui tem uma programação. Por isso que as pessoas dizem assim, o livre-arbítrio me dá o direito de decidir tudo. Não. O livre-arbítrio também tem restrições. Ele vem aqui com uma série de restrições. É como se você pegasse uma pessoa, botasse dentro de uma cadeia e dissesse, bom, aqui é a sua cela, fique aqui à vontade. É assim que nós estamos, presos a um corpo físico, cheio de limitações, quando na realidade nós somos espíritos livres. E por que é que eu estou preso a esse corpo físico? Porque é preciso, nessa experiência, que algumas restrições sejam impostas para que eu possa evoluir. Por isso que quando Allan Kardec perguntou, Deus, ou qual é a finalidade da reencarnação proposta por Deus? É a única das 1018 perguntas que os espíritos, ou o espírito de luz, ou o espírito de verdade, responde com a determinação. Deus vos impõe. Então nós estamos aqui por um impositivo divino, não é um castigo. Olha, se você observar, a vida humana é um pouco disso. Quando nós pegamos as nossas crianças e nos primeiros anos elas já são conduzidas para uma escola. O que acontece com uma criança de 3, 4 anos de idade que vai o primeiro dia para a escola? Ela se sente o quê? Que foi abandonada. Eu, quando ensinava no diocesano, para mim era o dia mais triste que tinha, era o dia do maternal, quando as mães levavam. Porque elas achavam que estavam sendo ali entregues. A prova é tanta que em algumas escolas, eu não sei hoje, eles admitiam que nas primeiras semanas as mães ficassem indo para ficar pertinho deles, para eles se sentirem mais à vontade, até que eles se acostumassem. A mesma coisa acontece no projeto reencarnatório. Nesse caso desse projeto reencarnatório, é a primeira vez que vai passar pela Terra. Esse espírito da situação do karma, assim. Como é? Eu entendi. É a primeira vez que vai ser encarnado. Não, isso aqui a gente tá dando um exemplo. Eu não sei quantas vezes ele já veio, né? Quantas vezes ele precisou vir. A gente sempre reencarna ou surge espíritos novos?
Sempre. E tem como existir espíritos novos ou sempre são reencarnações? O projeto reencarnatório, porque é o seguinte, o espírito, para ele vivenciar a sua experiência evolutiva, ele precisa de um corpo físico. Ele precisa ter algumas restrições. Consequentemente, se ele não vier, se ele não reencarnar no plano Terra, ou encarnar, ele vai ter que encarnar em uma outra unidade que tenha o material necessário para evoluir. É como um aluno que vem para uma escola e ele tem que ser matriculado naquela respectiva série. Agora, o espírito, ele é único. Não vai existir duas você em lugar nenhum no universo. Você é único. Agora, você vai assumir uma série de personalidades, uma série de corpos, porque esse corpo físico que nós temos e que nós estamos mostrando, isso aqui só é uma vestimenta temporária. No momento em que ele terminar o seu tempo aqui, quando ele terminar essa sua experiência, que pode ser longa, curta, média, nós não sabemos, porque isso decorre da experiência de cada um. Nesse livre-arbítrio, dentro disso aqui, ele pode até tentar ou conseguir o suicídio e ir embora antes, mas aqui, feito isso, ele volta para o plano espiritual. São 7 bilhões de espíritos encarnados, mais o que estão desencarnados. Em todo o tempo do mundo, fizeram todas essas... Não, deixa eu lhe explicar. Tem como existir novo espírito assim? Começar do zero, entendeu? Veja bem, os espíritos, eles são criados simples e ignorantes. Eles têm todo o potencial do Criador, mas eles têm zero de desenvolvimento. Eles começam da forma mais elementar. Por exemplo, se você olhar no projeto evolutivo do planeta Terra, os espíritos, eles começaram praticamente como uma bactéria unicelular, foram evoluindo. Então o espírito ele vai reencarnando dentro daquela proposta que lhe cabe. Não adianta você ter uma mente pequena, mas um poder grande, porque você não saberá como utilizar isso. Isso pode se reverter até em algo negativo, como nós vamos ver. Só que acontece o seguinte, o projeto Terra não significa só a Terra materialmente falando. Isso aqui tudo faz parte da Terra. Isso aqui são colônias, um plano onde chamamos de um plano de luz. Por quê? Porque aí entra a parte do salto quântico. Ele não tem energia suficiente para chegar até aqui. Para que vocês tenham uma ideia, eu digo sempre, morrer é muito fácil. Jogar a matéria de volta para a Terra é muito fácil. Difícil é ele se libertar desse projeto aqui. Muitas vezes ele está tão preso, principalmente as pessoas que se prendem aos bens materiais. Ele está tão preso ao bem material que ele morreu, ele paralisou toda a sua experiência, perdeu as suas funções vitais, a função vital do corpo. Ele não tem mais como animar aquele corpo, mas ele permanece ali. E não sabemos quanto tempo ele vai permanecer. Enquanto ele não abrir essa consciência para poder alçar um voo mais alto ou ter uma oportunidade até de um resgate, ele ali permanece. Isso é muito comum. Porventura, esse momento, o debate pode ser estabelecido aí. Minha pergunta é o seguinte: há algum momento, acredito na reencarnação, mas há algum momento que algum corpo recebe um espírito experiência zero para recomeçar essa Para começar zero. Ele tem experiência zero, ele não é capaz. Claro. Olha, vocês vejam o seguinte, a Terra é um mundo de quê? De provas e expiação. Mas existem mundos primitivos, mundos outros que a evolução é zero.
Você imagine nós mesmos, os nossos ancestrais. O homem da caverna, ele tinha de evolução praticamente zero. Porque ele não tinha nem como interagir um com o outro. A única coisa que ele buscava era o alimento e um lugar para ficar. Então ele tinha uma vida muito mais ligada ao reino animal do que ao reino hominal. Mas ele vai evoluindo. Por exemplo, você pode estar fazendo, qualquer um de nós está fazendo uma experiência aqui, hoje, e alcançarmos uma evolução que ao invés de voltarmos para a Terra, poderemos ir para um outro planeta mais evoluído. Eu posso ir para qualquer lugar. As experiências vão depender de uma série de fatores. Vejam aquilo que a gente estava comentando. Quando a criança, ela não tem noção de nada, tudo para ela é um impositivo. Pode observar que o menino pequeno, ele não gosta de tomar banho, ele não gosta de nada, ele vem negando tudo. Tudo isso vem de uma proposta inconsciente de um espírito que está ali extremamente aprisionado, se sentindo muito só, porque ele era livre. Quem leu o Nosso Lar vai ver que um dos ministérios mais difíceis para o espírito ir é o da reencarnação. Ele está lá recebendo orientação, ele está sendo preparado, ele está cada vez mais se conscientizando dos erros que porventura ele tenha cometido, e ele elabora teoricamente uma proposta fantástica. Como um aluno que vai para uma escola e aprende tudo. Para quê? Para permanecer na escola? Não. Para ir buscar o quê? Um trabalho, uma profissão, algo que vá fazer ele se desenvolver e crescer. A mesma coisa está lá. Chega uma hora e diz, olha, você vai ter que voltar. Mas sim, e você vai lá levando todo um karma. Que foram, é como se numa escola ele viesse repetir as matérias em que ele não foi feliz. Vamos dar um exemplo bem prático. Eu estudo e matemática e português seriam as matérias do curso que eu estou fazendo. Eu sou excelente em português. Português eu tirei 10 em todas as provas, mas eu sou péssimo em matemática. Matemática foi 0, 0, 0. Ora, para que eu passe de ano, não só as boas notas de português vão me servir, não só as notas baixas de matemática, mas ele vai extrair uma média, que chamamos de média anual. Quando ele tira a média, eu não consegui média suficiente para passar de ano. O que é que acontece? Eu vou voltar para repetir o ano. É onde eu chamo a misericórdia de Deus. Porque nenhuma escola diz assim, vai embora e nunca mais volte porque você é péssimo em matemática ou você é péssimo por geografia. Eu já vi que você não tem jeito. Nenhum educador pode dizer isso. Pelo contrário, o que é que ele diz? Não tem problema. Para o ano, começamos tudo de novo. Ele retroage? Não. Ele vai reiniciar a partir do ponto em que ele ficou. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer exatamente o que nós estamos aqui querendo mostrar. Ele vem muito bom em português, porque ele já era bom em português. Mas ele continua com uma dificuldade enorme em matemática. E é por conta da matemática que ele está aqui. Vamos supor que essa matemática seja o seu karma, ela não é o seu castigo. Ele considera um castigo porque é um entrave, é um problema na vida dele. Não deixa de ser um adversário dele. Mas ele vai continuar sempre melhorando mais ainda em português, porque em português ele já era bom, mas as dificuldades em matemática não vão desaparecer se ele não for para a luta e tentar se melhorar, aprender a gostar de matemática. E na escola ainda existe um fator muito interessante, é que ele vai ter aula de reforço, ele vai ter ajuda,
E nós tivemos uma ajuda enorme nessa escola, nesse planeta chamado planeta Terra, que foi o maior de todos os mestres, que foi Jesus. Jesus não veio aqui para nos salvar, não veio aqui para fazer as nossas provas, como muita gente pensa, porque se ele fizer a prova por nós, ele tira de cada um de nós a possibilidade de resolver o nosso problema, que é a dificuldade em matemática. Ele vai dizer assim: você pode, vamos sentar aqui um pouquinho, vamos estudar, vamos tirar algumas horas para a gente estudar matemática, se prepare porque logo vão haver as provas, e eu estou perto de você. Então Jesus é um motivador, como um mestre, porque o projeto de Deus, o projeto divino, ele é pedagógico. Nós estamos aqui com o único objetivo: aprender. Então nenhuma das ovelhas do meu Pai está perdida, porque a escola é para todos. Mas ele disse: eu não me sinto dono do rebanho enquanto existir uma ovelha fora deste rebanho. Isso é o papel do educador. Nenhum educador se sente feliz, sendo ele responsável pelo que faz, vendo o seu aluno reprovado. Mas o que é que a gente muitas vezes vê dentro do projeto de educação? Não. Os professores muitas vezes intimidam os alunos, muitas vezes eles reprimem o aluno. Por quê? Porque são conflitos que existem dentro desses projetos que a gente muitas vezes não tem como dominar. Então, do jeito que existe esse espírito aqui encarnado, como isso aqui é uma escola, para cada um deles, segundo nos disse Joana de Ângeles, existem 3 espíritos desencarnados. Ou seja, se você não está satisfeito com sua vida, tem 3 esperando uma vaga sua. É só você sair que a coisa já começa a ficar complicada. Porque nem sempre a gente tem a oportunidade de se rematricular rapidamente. Muitas vezes leva um tempo para que ele possa ser novamente convidado a vir para o projeto. Só para confirmar o que nosso irmão essa questão do equilíbrio, principalmente dos nossos irmãos católicos e evangélicos, né? Uns acreditam que Jesus veio para nos salvar. Mas se Jesus veio para nos salvar, então praticamente o médico ia vir nos ter médico nenhum, né? Porque se ele veio e me salvou, qual médico eu tenho que Pois é. procurar aprimorar? E o outro é aquela história também do cidadão do Papa, nossos irmãos católicos também, o médico recebeu e dizer: você pode fazer o que você quiser, na hora que você se confessar, seus pecados vão apagados. Então, não adianta o cidadão ser comigo bem a vida todinha, porque na hora do confessionário desaparece, o cidadão que andou em equívoco se igualou e ganhou o passaporte direto para o céu. É verdade. Pronto, o que ele está dizendo é exatamente uma complementação. Eu vou contar aqui a vocês um fato. Esse fato foi verdadeiro. Eu lendo recentemente uma matéria sobre aborto. Fala-se muito em aborto voluntário e hoje há uma temática muito grande sobre o aborto. E essa história era de um médico. Ele era um obstetra, ginecologista, muito gabaritado, um homem que tinha um conceito muito grande dentro da sua experiência de médico. E a esposa dele engravida. E vai nascer o seu primeiro filho. E no parto, ele comete um equívoco. A criança nasceu enlaçada e ele retardou um pouco e a criança morre. E ele entra em um estado de revolta muito grande. E geralmente contra quem? Contra Deus. Como é que pode? Eu nunca perdi uma criança. E fui exatamente perder, cometendo um erro como eu cometi, com um filho meu primeiro filho, a coisa que eu mais queria. E ele ficou traumatizado com isso. E foi buscar numa casa espírita uma orientação, como sempre acontece. E passaram para ele algumas informações sobre o projeto reencarnatório, e ele começou a estudar, e pouco tempo depois sua esposa engravidou. E quando ela engravidou,
teve uma gravidez normal, ele fez o parto e a criança nasceu tranquilamente. Aí ele fez uma pergunta numa das reuniões mediúnicas, se o espírito que nasceu pela segunda vez era o mesmo. Ele disse, era. Era o mesmo, era. Da forma mais natural. Mas o que foi que houve? Ele disse, não, houve um erro humano. Se ele nascesse da forma como ele ia nascer, ele ia ser suprimido, ele ia ter alguns órgãos seus, ele ia ter talvez uma paralisia mental ou algum problema, e isso não estava no karma dele. O que foi que o plano espiritual fez? Abortou o projeto e deu uma outra oportunidade para ele voltar. É isso, gente. Ele manda você com todo um projeto kármico. Isso não é punitivo. O que você tem, o que você carrega, é patrimônio seu. Se você quer encher as mãos de bobagem, de tolice e de coisas, é com isso que você vai lidar. Já o outro não. Ele vem com uma predisposição ou com uma mentalidade muito mais voltada. Porque geralmente quando o espírito ele vem com um projeto kármico, ou seja, um projeto de uma aprendizagem mais rigorosa, ele vem muito mais disciplinado. Para vocês terem uma ideia, o karma, como a gente está falando, tem o seu oposto, que é o dharma. Não sei se vocês já ouviram falar, quem já leu sobre a filosofia indiana, o que é o dharma? O dharma é o oposto do karma. Então, por exemplo, tem espírito que muitas vezes o seu karma, ele é tão grande que é tirado dele qualquer condição até de pensar. São essas crianças que nascem com paralisia cerebral profunda. Elas não conseguem, elas não veem, elas não ouvem. E você diz, meu Deus, e para que ela veio? Aquilo é projeto, gente. Ela precisa evoluir. É como se ela estivesse começando, como falaram aqui, começando do zero. Porque se der a ela um pouquinho de consciência, ela vai cometer os mesmos delitos, ou até mais do que ela já havia cometido. É como se você restringisse. O que é que a nossa sociedade faz com as pessoas que são delinquentes? Né? Então, uma pessoa cometeu um crime, o que é que a justiça faz? A justiça ela é mais punitiva do que educativa. Nós temos uma justiça mais de vingança do que de reparação. Pode olhar, quantas pessoas que são a favor da pena de morte, quantas vezes a gente olha para a televisão e diz, era bom que matasse. Quantas pessoas vibram, mas o projeto não é isso. Por quê? Porque isso tudo é uma reprodução do projeto maior. Se uma pessoa, por exemplo, uma pessoa contaminada de um vírus, vamos dizer um vírus como o vírus do Ebola, ele chegasse aqui e começasse a abraçar cada um de vocês, e o professor Severino, como médico, observasse o que estava acontecendo, ele ia matar essa pessoa portadora do vírus? O que é que ele ia fazer? Ele ia retirar ela daqui, levá-la para um hospital, colocá-la num lugar isolada para que ela fosse tratada. Exatamente é o que está acontecendo no projeto reencarnatório. Nós fomos colocados dentro do projeto, dentro de um corpo, que nós vamos ver porque esse corpo é tão diferente de um para o outro, e consequentemente estamos vivendo a experiência que nos cabe. Então, gente, se existe uma coisa que não cabe na consciência humana, é revolta. A vida que você tem é a vida que você merece, a vida que você criou e a vida que você está criando todos os dias. Olha o que ele diz aqui: quanto mais evoluída for uma consciência, mais ela toma para si o seu próprio destino. Passa a sofrer menos influência de outras consciências, principalmente inferiores. Esse aqui é o grande problema. É que nós estamos sendo influenciados cada vez mais. Eu não sei se vocês viram no último domingo do Fantástico, umas jovens que estão ganhando fortuna para mostrar como elas se vestem, como elas dormem, como elas acordam, como elas vivem. Isso é uma loucura, gente.
E vejam a quantidade de pessoas que estão seguindo. Quer dizer, como é que uma consciência dessa ela pode evoluir se ela está presa a coisas tão fúteis, tão sem sentido? Então esse espírito que veio aqui para viver na experiência humana a sua evolução, o que é que ele vai levar daqui? Ele vai levar a moda? Não é que você não tenha que seguir. Nós estamos dentro de um mundo onde é necessário seguir as regras desse mundo, mas não ser prisioneiro nem vítima dessas regras. No caso do médico da criança, foi prova que o pai também foi conhecido. Como é? No caso do médico que veio no filho lá, pode ter sido prova também para o pai? Pode ser. Muitas vezes os processos ocorrem unilateralmente, né? Nada impede. A verdade nem sempre é aquela que anunciam os falsos profetas, mas aquela que você aceita passa a fazer parte da sua realidade interior. Então, gente, é preciso que a gente tenha esse cuidado de carregar a sua própria verdade. Não é só no movimento religioso, em qualquer movimento. A partir do instante que você analise um fato, você observa uma circunstância, leva para o crivo da razão, da ponderação, da observação, cria a sua própria verdade. Por isso que eu digo muito, eu sou contra esses movimentos de massa. Vamos fazer uma greve. Eu fui professor durante quase 15 anos, nunca participei de greve. Porque eu dizia, num dia que eu não estiver satisfeito, eu não vou arrumar outra coisa para fazer. Eu só não acho certo é penalizar esses pobres desses alunos, passarem 30, 40, 60 dias sem aula, porque eu estou querendo, dentro desse contexto, uma realidade que é minha. Então eu tenho que mudar minha consciência. As pessoas que agem em movimentos de massa, elas não pensam por elas pensam pelo grupo. Então, eu sou espírita, mas tem coisas dentro da doutrina espírita que eu não aceito, é natural. Eu não posso aceitar tudo, porque a minha verdade é a minha verdade. Por isso que esse curso nosso é exatamente para a gente mudar essas coisas que a gente carrega há tanto tempo, que são as nossas crenças que engessam a nossa capacidade de criar e de pensar. Eu não posso, porque assim eu não posso, que são os verdadeiros preconceitos. São as opções que cada um... deixe cada um. Eu digo sempre às pessoas, seja correto. Ainda hoje de manhã eu recebi uma mensagem enorme de uma jovem, ela falando do casamento dela, que não estava dando certo, porque havia uma terceira pessoa no relacionamento, falando tudo. E no final ela disse, o que é que o senhor acha? Puxa vida, eu não estou nesse meio. Eu não faço parte desse conjunto de experiência que você está vivendo. O que eu posso fazer é pedir a você que seja o mais ponderada possível, pense em você, pense na família, pense em tudo, lembre-se que você está vivendo uma experiência difícil, porém necessária, e tire dela o melhor proveito. Se quiser ficar e achar que vale a pena ficar no relacionamento, fique, se não, tome a decisão que você quer tomar. Só que eu não posso dizer por você. É a sua verdade que vai prevalecer. E assim a gente tem que agir, e assim a gente tem que pensar. Vamos ver aqui, gente. Vejam que coisa interessante. Você tem aqui, né, o Espírito. O Espírito é uma centelha, como ele diz, uma centelha divina, né? Ele foi criado aqui. Por exemplo, suponhamos que esse universo todo, ele seja formado por energia, e essa energia se manifesta por ondas de pensamento. Na hora que eu tocar aqui, eu neutralizei, eu transformei uma onda de possibilidade em algo verdadeiro, que em física quântica a gente chama do observador. A gente chama de colapsar a onda. Ela deixa de ser uma possibilidade para ser uma realidade. Então aqui eu tenho um espírito. Eu tenho esse espírito. Esse espírito, ele precisa do seu primeiro corpo, que é o corpo mental. O corpo mental é a partir do instante que ele começa a pensar. Por exemplo, se ele é um espírito que ainda não adquiriu a individualidade da consciência, ele ainda não tem a capacidade de decidir o que ele quer para ele. Ele ainda faz parte de um contexto maior, que Emmanuel chamou de mônada.
É como se fosse assim. À medida que esses espíritos eles vão evoluindo, eles vão criando camadas de evolução. Essas camadas elas vão se sobrepondo. Chega um momento que esse espírito ele atingiu uma camada tal que é como se ele se abrisse como uma flor e jogasse as sementes, que seriam outras entidades individuais de espírito. Só que essas individualidades ficariam ligadas a essa consciência maior que seria ele. Vamos ser mais objetivo. Dr. Décio Viana ele faz uma comparação muito grande. Vamos supor que um copo d'água seja um espírito, e a piscina seja a mônada da qual ele faz parte. Ele faz parte desta mônada. A mônada é um espírito que pensa por uma coletividade. Está aqui. Na hora que esse espírito ele desencarna, aquele copo d'água ele volta para a piscina e se mistura novamente com a piscina. Ele não tem característica de individualização, que foi exatamente o que Jung pensou, que falava do inconsciente coletivo. Ou seja, quando nós morrêssemos, nós voltaríamos para uma única consciência, perdendo a nossa temporária individualidade. Mas a partir do momento em que o espírito atinge uma inteligência, a piscina não é mais de água, a piscina é de bolinha. Então eu tirei uma bolinha e essa bolinha reencarnou. No momento que ela desencarna, ela volta como uma bolinha. Ela não vai mais fazer parte e se misturar com a totalidade. Ela vai permanecer com a sua individualidade. Aí começamos a estruturar consciência, que começa com um princípio de inteligência, no caso dos animais. Por quê? Porque o princípio inteligente ele não tem noção de continuidade. Ele apenas tem reflexo de consciência. Por exemplo, um cachorro. Um cachorro, você chuta ele, mas ele não tem noção de continuidade. Ele não tem sentimento. Ele volta como se nada tivesse acontecido. Porque aquilo ainda não foi desenvolvido dentro dele. No projeto reencarnatório, quando a gente vem, a gente traz isso de forma muito consciente. Veja que as crianças elas não odeiam. Elas brigam porque elas usam apenas o instinto como se fossem pequenos animais. Mas na hora que você separa, ele é seu irmãozinho, eles continuam brincando. Um pai bate numa criança, ele não fica intrigado do pai. Mas à medida que ele for crescendo, que ele começar a desenvolver sentimentos através das emoções, ele vai estruturando e vai fazendo acordar todas as suas personalidades. Se ele é um espírito que traz muito ressentimento, muita culpa e muita mágoa, ele vai começar a trabalhar isso, porque isso vai cada vez mais se potencializando dentro dele, porque ele não tem forças para modificar. É um rapaz que nasce numa favela. Ele nasce numa favela, todo o meio contribui para que ele seja um marginal, porque ele vive num lugar, não estou falando que as favelas sejam um lugar de marginais, mas há uma preponderância muito grande pelo nível cultural e uma série de outros fatores. Ele tem todos os meios para não ser uma pessoa boa. Quantos conseguem, né? São poucos, mas ele consegue se sobrepor. Por quê? Porque as suas personalidades congênitas, ou até aquela mais recente, tem uma força maior. Ela não se deixa contaminar pelo mal. Eu tinha um amigo que era muito interessante. O pai dele era alcoólatra, a mãe dele era alcoólatra, o irmão alcoólatra morreu por alcoolismo. Ele saía com a gente, nós éramos estudantes, e olha que nós bebíamos muito. Ele saía, ele amanhecia o dia com a gente numa mesa e não tocava num pingo de álcool. Ele tinha tudo, até hoje ele é assim. Então vejam que existia uma força interior que dava a ele, de forma até inconsciente, um suporte para que ele não... Talvez ele tenha tido uma experiência, o karma dele tenha sido exatamente algo de muito negativo que ele trouxe dentro dessa experiência. E ele, no seu projeto reencarnatório, ele disse, eu não vou cair de novo nessa, como se ele previamente tivesse elaborado isso. Mas é preciso que haja o quê? Uma vontade. Porque nós temos o pensamento, né? O pensamento elabora os nossos sentimentos, as emoções, mas precisa que haja vontade. Pois não, Chico? Não é bom. O que acontece com eles? Não
Como eu disse, eles estão numa escola. Tempo não se mede, tempo se vive. Eles vão ficar ali o tempo que for necessário, mas que eles vão evoluir, vão. Pode ter certeza, nós todos estamos fadados a sermos felizes. Todos nós vamos ser. Ou seja, se estamos matriculados numa escola é porque alguém acredita que a gente pode aprender. Senão, não haveria motivo para se gastar tempo conosco. Por que eu vou gastar tempo botando um homem numa cadeia? Não é melhor matá-lo? Por que vou prender? Mata porque ele sai do meio e deixa de ocupar até espaço. Então Deus não age assim. Ele diz, não, tira ele do meio porque ele não está produzindo, ele não está evoluindo, e coloca ele num lugar onde ele vai ter a oportunidade de fazer o quê? Pensar a vida dele. Ele vai ter que pensar. Por exemplo, uma criança que nasce com a síndrome de Down, é um espírito que veio com seu karma totalmente restringido. Por isso que esse livre-arbítrio aí está totalmente fora do contexto que a gente entende. Então, senão ele não pode ter consciência, ele não pode ter razão, ele não pode ter capacidade de decidir, porque se ele decidir, ele vai continuar fazendo os seus erros. E eles previamente, eles veem que erraram tanto nessa questão, tanto nessa matéria, que a maioria diz, não, eu quero ir assim. Por isso que eles são extremamente felizes, eles são amorosos, eles são fraternos. Talvez tenham sido esses os sentimentos que tenham sido motivo de suas quedas. Eles eram pessoas, talvez numa experiência anterior, pessoas arrogantes, pessoas independentes, totalitárias, dominadoras. E ele disse, olha, nesse quesito eu não me dei bem. Já venho em várias e várias experiências tentando, então é melhor que me deem algo que definitivamente eu possa me resgatar. Então, quando ele termina aquela experiência, ele, de alguma forma, ele mudou totalmente o rumo da sua história. E não foi Deus que mudou, não foi Jesus, não foi a família. Quem mudou foi ele. Pois não, minha filha? Essas pessoas que têm, por exemplo, síndrome de Down, isso pode ser um espírito novo que está começando a dar. Não, provavelmente não. Por quê? Porque um espírito novo, ele não tem condições nem de estruturar um corpo orgânico. Porque é o seguinte, a gente retroage nas experiências físicas, porque a minha consciência está tão aberta que está me possibilitando ver que no dia 4 de março de 2017 eu dei um tiro em Dejan lá no Chico Xavier e matei. Desencarnou. Não aconteceu nada, Dejan já me perdoou, Dejan já reencarnou, Dejan já fez tudo, porque isso já faz milhares de anos. Mas a minha consciência não me deixa livre, eu tenho que ir atrás dele. Vou atrás dele. Vou lá tentar não ser punido por mim, mas me recuperar diante do que fiz. O que foi que me levou a fazer aquilo, as circunstâncias que me levaram àquilo, é matéria que eu preciso rever. É como se você terminasse o ano letivo e ele dissesse, está aqui fechada a sua carga horária. Você tem aqui tudo certinho, agora faltou 1 hora a aula lá no primeiro ano, você não deu. E eu só lhe dou o certificado se você tiver toda a carga, Renato, coordenador de curso, sabe como é, se você tiver toda a carga horária fechada. A gente até conversou sobre isso um dia desse, eu e Germano, o Severino sabe disso. Então, se eu tiver qualquer pendência, não vou ter condições de ir, porque eu mesmo não vou me sentir bem. Indo para um lugar onde eu não estou completo e lá só existem coisas completas. Pois não, mano? Ele poderia não ver duas situações no caso, a pessoa. Eu estou ouvindo. Caso você tivesse perdoado essa pessoa,
voltar naquela porque você ensinou uma fonte de amor para essa pessoa para ela fazer a realidade. Ou se você não tivesse perdoado, para ter conflito entre as duas. Sua pergunta é muito interessante. Veja bem, nós temos, como eu disse antes, nós temos uma justiça muito injusta. A justiça humana ela é mais vingativa do que educativa. Justiça é para educar. Então, observe o seguinte: uma pessoa comete um delito. Então ela vai para um tribunal ser julgada. Ela vai ser julgada pelo delito que ela cometeu. Naquele momento oblitera-se todas as suas qualidades. Ninguém quer saber. Ninguém diz assim: olha, aquele homem matou uma criança. Primeira coisa que a sociedade diz é um monstro, é um criminoso, é um irresponsável. Ninguém quer ir buscar a história dele. Será que ele é um monstro? Ou naquele momento realmente ele agiu de forma errada? Então, no mundo espiritual, ele vai utilizar tudo o que ele puder de bom para você recuperar o que você fez de ruim. Então, por exemplo, o que foi que Jesus disse? Só o amor cobre uma multidão de pecados. Então, por que é que muitas vezes uma mãe tem um filho tão complicado? Por isso que muitas vezes eu digo, parabéns. Mas o senhor diz parabéns. Eu tenho um filho desse. E o senhor, sim. Você não sabe o que você fez para estar sofrendo o que você está sofrendo. Gente, toda vez que você derramar uma lágrima é porque você já fez alguém chorar. Pode ter certeza disso. A lei, ela é assim. Ela não é punitiva, mas ela é, como eu disse, educativa. Então, o que é que eles vão fazer lá? Eles vão colocar tudo dentro de um contexto. Vão dizer, olha, meu filho, você é tão bom aqui. Por exemplo, a sua experiência como pai foi tão boa. Ao lado da sua companheira, sua esposa. Vamos fazer o seguinte? Vamos pegar esse inimigo, vamos botar ele dentro dessa história. Para você usar a sua bondade, e nessa bondade você tirar ele deste meio que ele vivia. Porque se ele sofreu isso, porque também ele criou. Mas todas as vezes que o mal for pago com o mal, a gente vai entrar numa cadeia que não sai. Se a escola ela é promovedora de conhecimento e trata você sempre dessa forma, não é batendo em você que eu vou retribuir o que você fez comigo ou você bateu em mim. É como se uma mãe estivesse chorando no velório do seu filho, um jovem de 15 anos de idade que foi morto por outro jovem que, querendo tomar o celular dele, tirou a vida dele. E ela está ali chorando. Ela ali está envolvida na tristeza, na revolta, tudo que você pensar de sentimento negativo está existindo no coração daquela pobre mãe. E de repente o marido chegar no ouvido dela e disse: minha filha, fique tranquila, que eu acabei de matar o filho do outro que matou o nosso filho. Eu pergunto a você, vai tirar ele daquele caixão? Vai tirar ela daquele sofrimento? Não. Então a lei de Deus, ela trabalha exatamente dentro desse contexto. Sofra o que você tem que sofrer, mas todo sofrimento é libertação. Por incrível que pareça, é libertação. O sofrimento dura o tempo que levarmos para aprender o que ele tem para nos ensinar. Pois não, Zé? Só ilustrando, Francisco Cândido Xavier, no seu livro, conta uma pessoa que ele tinha uma fertilidade muito grande, tinha um sofrimento atroz, uma pessoa muito doente, cheia de problemas de saúde, e um belo dia ele recebe o diagnóstico de que as suas pernas deveriam ser amputadas. Talvez eu não conheça isso. Não. E Chico, com toda a lucidez que ele ia criar, Chico era um espírito altamente iluminado, questiona, inclusive eu perguntei, mas como é que é possível isso? O próprio Chico penalizar dentro daquela profissão, irmão, os médicos realmente têm razão e as pernas têm que ser amputadas. E aí Chico novamente pergunta, por quê? Ele disse, não, porque esse nosso irmão, pelo menos por 10 vezes, teve a oportunidade de, por ter as pernas, ele cometeu suicídio. Mas é isso, Zélio. É a misericórdia atuando da forma que pode atuar. Então, aí, como nós
verificamos dentro das nossas crenças e religiões, a gente entende isso como castigo, como pecado. Não, gente, isso aqui é uma experiência que pode dar certo e pode não dar. Mas nada impede que a gente venha de novo, tente de novo e quantas vezes for. Não há por que se desesperar, porque se existe uma coisa que Deus tem feito é esperar por nós. Olha, Ele jogou a gente aqui e está esperando, é como um ioiô, aquele brinquedinho. Ele joga e ele volta. Mas ele só volta se ele tiver energia para voltar. Não adianta você puxar ele com o dedo que ele não vem. Ou seja, ele lança a gente no mundo e a gente tem que voltar com as próprias pernas. Ele diz, você tem 100% do meu potencial, mas 0% da minha evolução. Aí é onde eu estava falando aqui. Os projetos reencarnatórios. Quando o espírito, ele se individualiza e atinge o nível de consciência, ele agora pode escolher, aí ele entra na condição de um espírito evoluído. Mesmo que ele ainda traga traços de um principiante, mas ele já começa a escolher. A partir do momento que ele começa a escolher, ele já começa a ser um objeto do karma. Porque, por exemplo, vamos supor que isso aqui seja a linha, vamos supor que aqui seja a linha do processo reencarnatório. Aqui você tem 0 e aqui você tem 100. Aqui você tem 100. Então, o livre-arbítrio, ele pode vir 100% kármico. Foi aquilo que eu disse a vocês, de uma pessoa que nasce 0 de razão. Ela não pode ter razão, ela não pode ter uma consciência elaborada, porque o karma dela é muito, muito pesado. Mas pode acontecer que um espírito pode vir assim. Ele vem 50% ele vem com o karma e 50% ele tem de dharma. Isso é muito característico nesse projeto reencarnatório nosso. Ou seja, eu tenho muita coisa para acertar, mas tem muita coisa já acertada. Mas lembre que isso aqui é área perigosa. O Dharma é perigoso. Por quê? Porque na Índia ele usa a roda do Sansara. Quem conhece sabe. Então o espírito ele pode estar aqui em cima, num alto nível de satisfação. Ele aqui é um rei poderoso, tem tudo. Aqui é um lugar onde ele está em extrema pobreza. Mas essa roda gira. E muitas vezes é necessário que ela gire. Vocês querem um exemplo? O próprio Siddhartha Gautama, o Buda. Ele vivia aqui, mas ele estava em 0 de evolução. Porque tudo isso aqui era uma mentira. O reino de Buda era proibido qualquer coisa que modificasse o seu comportamento, o seu temperamento. Tudo era uma mentira. Não existia morte. Os seus empregados não podiam falar em morte, não podiam falar em pobreza, não podiam falar em tristeza, nada. Se ele quisesse, o que ele quisesse, ele tinha. Que ele era o filho querido do rei e da rainha, porque eles com quase 50, 60 anos de idade não tinham filho. Estavam muito tristes porque faltava um herdeiro. E aí nasce Buda, o Siddhartha. E aí ele passou a ter tudo. Quando um dia o seu auxiliar disse, olha mestre, eu sei que o rei vai mandar me matar, porque a ordem é não deixar nada passar para o senhor que venha lhe trazer qualquer tristeza. Ou seja, ele era mimado ao extremo. Mas a vida lá fora não é assim. A vida lá fora é outra. Como? Vamos lá. E quando ele abre os portões e vai ver, a primeira coisa que ele vê é um homem pedindo esmola. Ele disse, o que é isso? Isso é um homem que está passando necessidade. Isso existe. Daqui a pouco ele vê um enterro. E sim, o que é isso? Isso é uma pessoa. E morre. Mas eu não... Aí ele começa a se revoltar contra a própria vida que ele vivia, que era uma mentira. É quando ele vai para uma nova busca. Só que ele foi exatamente para o oposto maior, que foi o campo de purificação da carne, que era onde aqueles yogas viviam, que se mutilavam para dar um testemunho de que eles não se prendiam à matéria. Então vocês lembrem-se que eles viviam em cavernas, muitos as unhas
cresciam, outros o cabelo crescia, tinha uns que fechavam a mão, que a unha passava do lado da carne, que era uma prova que eles tinham que passar. E Buda passa 2 anos dentro de uma caverna escura comendo estrume de galinha. E ele chega a um momento de tanta fraqueza que conduzem ele nos braços para uma margem de um lago para ele beber água. Quando ele está ali, aí passa um jovem numa embarcação tocando uma cítara. A cítara é feito um violão da Índia. E ele, quando aquele rapaz passa tocando, de repente ele ouve que aquela corda se quebrou. Aí ele desperta. Ele era o iluminado. E ele disse: a vida é como a corda da cítara. Se ela estiver muito esticada, ela quebra. Se ela estiver muito folgada, ela não dá som. Por isso que a partir de hoje eu vou viver o caminho do meio. Nem muita materialidade, nem muita espiritualidade. E ele começa uma nova história. É exatamente isso aqui. Então, as pessoas que têm excesso de riqueza, ou seja, se ela tem excesso de felicidade, mas essa felicidade, ela não é bem trabalhada. Por exemplo, vamos dar um exemplo, a mediunidade. Tanta gente quer ser médium. O médium está dentro do Dharma. É uma virtude. É uma faculdade evolutiva. Mas e se eu usar a mediunidade para o mal? Você muito é penalizado futuramente. Então a riqueza é importante, Ora, produzir empregos, né? Os grandes empresários, eles ajudam muito a história da humanidade. Quantos espíritos vão desencarnar como empregado dele, se ele foi um bom patrão, que deu a ele um salário para ele conduzir a vida dele, ter escolha para o seu filho. Quer dizer, mas se ele foi um homem tirano, se ele usou toda a mão de obra dele de forma escrava, se ele for uma pessoa desonesta, olha, isso aqui, gente, é porque eu não quero botar os políticos, viu? Porque se eu botar, Brasília fecha. Quer dizer, eles estão... Imagine uma pessoa que recebe das mãos de um povo, né? Uma esperança, né? E de repente ele transforma isso no que eles transformaram. Vocês imaginam como é o velório de um deputado, de um senador, né? A quantidade de entidades que estão ali só esperando terminar para eles agirem. Mas você veja Chico Xavier. Chico Xavier, ele tinha karma, não tinha? Chico Xavier tinha muita doença. Chico sofreu muito. Vocês vejam a história, né? Ele perdeu a mãe novo, foi mandado para a casa de uma madrinha, a madrinha furava ele com um garfo. Quem segurou muito a barra dele foi sua mãe, desencarnada, por conta da mediunidade dele, mas ele tinha hora que ele dizia: eu vou desistir. Depois Chico foi cuidado por uma madrasta que ele gostou, mas ela também morreu. Ele foi perseguido, teve que sair de Pedro Leopoldo para ir para Uberaba. A gente hoje faz uma reverência a Chico, mas Chico foi perseguido pela família de Humberto Campos por conta do Parnaso além túmulo. Chico chorava muito, sofria muito, mas ele usou o seu Dharma, né? O seu livre-arbítrio positivo para fazer o bem. Então esse espírito, ele sai daqui com zero, porque à medida que isso aqui vai avançando, ele vai eliminando aqui. Ele não disse agora há pouco, só o amor cobre uma multidão de pecados. Toda vez que você fizer o bem, você eliminou o mal, porque não é uma opção. Ontem eu estava num lugar aqui em Caruaru, e chegou uma mulher pedindo para eu pagar para ela um lanche, uma coisa. Mas ela estava tão mal cheirosa que eu me afastei dela. Me afastei. E aí a consciência começou: rapaz, você é espírita, uma irmã. Mas na mesma hora, eu me conscientizei de uma coisa: foi ela que escolheu aquilo ali. Não vai ser eu dando um lanche a ela, não vai ser dando a ela R$2, R$3, que eu vou ajudar ela a resolver o seu problema kármico.
Não é dando um presente a um filho, um carro novo, nem uma viagem, que eu vou resolver o problema de conduta moral desse filho. Talvez até mesmo no processo de uma punição que não seja um castigo imposto, mas uma punição educativa seja muito mais eficiente do que porque na maioria dos casos a gente quer se livrar. Então eu podia pegar e dar tantos reais àquela mulher para mandar ela embora e dizer a todo mundo que eu pratiquei um ato de esmola, mas isso não é verdade. Então é preciso que a gente comece a entender que isso aqui tem uma importância muito grande. Só o amor constrói. É verdade. À medida que eu começar a avançar, isso tem um lugar fantástico, a casa é espírita. Então eu pelo menos sou vítima disso aqui. Meu dharma é bem pequenininho, mas o karma está sendo, pelo menos eu estou tentando. Lutei muito para não chegar, mas sempre, é o que eu estou dizendo, nós temos os nossos amigos. Isso a gente vai ver. Quando é que eles chegam e quando eles não chegam. Aqui tem muita coisa a ver com isso que nós mostramos, com esse gráfico aqui. Mas eu estou terminando para dar um intervalozinho para a Severino entrar para a gente ir. Então hoje a gente fica aqui, na próxima semana a gente continua com mais alguma coisa nesse sentido, tá bom? Obrigado, minha gente.